Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e vou trabalhar com você hoje um crime que ele faz sucesso ultimamente. Um crime que está literalmente todo dia há 4 anos no noticiário, que é o crime de lavagem de dinheiro. E por que eu estou dizendo que o crime de lavagem de dinheiro está na moda? Porque hoje a grande operação do Judiciário, a grande operação da Polícia Federal é uma operação que tem como base a lavagem de dinheiro, a Operação Lava Jato. Então, na verdade, o nome é irônico, inclusive, porque a origem da Operação Lava Jato, a origem dessa operação era um doleiro, né, chamado Alberto Youssef, que tinha uma casa de câmbio dentro de um posto de gasolina que também tinha um Lava Jato, em Curitiba, e ele fazia lavagem de dinheiro para todo o escândalo aí, envolvendo governos estaduais, governo federal, e que você conhece muito bem. Não preciso me desenrolar sobre isso, porque se tem uma coisa que todo mundo ouve o tempo todo e tem opinião, é a Operação Lava Jato. Então é verdade, a origem da Lava Jato era um doleiro que tinha uma casa de câmbio num posto de gasolina e que também tinha um Lava Jato, por isso o nome da operação, e era um crime de lavagem de dinheiro. É que não se sabia no início da investigação que essa tal lavagem de dinheiro ela envolvia tantos recursos e tanta gente e tudo mais, né? Então, vamos entender, basicamente, antes de entrar na caracterização, o porquê existe o crime de lavagem de dinheiro. Deixa eu te dar uma dica. Você estuda para concurso, eu sei, você é focado, mas em alguns momentos nós precisamos um pouco do lúdico, né? Em alguns momentos nós precisamos dar uma respirada e assistir um filme, passear e tudo mais. Existe uma série chamada Narcos, que você já deve ter ouvido falar, que conta a história dos grandes cartéis da América Latina de drogas. E a primeira e a segunda temporada falam do Pablo Escobar. E o Pablo Escobar, ele chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo. O Pablo Escobar ganhava US$ 1 milhão por dia, né? Ele chegou a ter uma fortuna absurda. E o Pablo Escobar, quando começou a sua carreira como grande narcotraficante, ele criou uma empresa de táxi em Medellín. E, afinal de contas, ele era o grande chefe do cartel de Medellín. E no começo da carreira do Pablo Escobar, quando ele não vendia tanta cocaína, ele conseguia lavar o dinheiro nessa empresa de táxi. Ele conseguia pegar o dinheiro oriundo do tráfico, ou seja, de meios ilícitos, jogar dentro da empresa de táxi dele para lavar o dinheiro. Mas cá entre nós, né? Que empresa de táxi que ganha 1 milhão por dia? Que empresa de táxi que ganha bilhões num pouquíssimo espaço de tempo? Então, na verdade, o Pablo Escobar, ele não conseguia mais lavar o dinheiro na empresa de táxi dele. E, na verdade, ele não conseguia mais lavar o dinheiro dele de forma alguma, porque, afinal de contas, era muito volume de dinheiro, era um volume absurdo de dinheiro. Chegou um momento da vida do Pablo Escobar que ele ganhava 1 bilhão por semana. Então, esse volume não era justificável para nenhuma empresa. E os bancos, pressionados pelos Estados Unidos, pararam de aceitar o dinheiro vindo do narcotráfico, pararam de aceitar o dinheiro vindo das empresas de fachada do Pablo Escobar, e eles simplesmente não tinham onde guardar o dinheiro, porque o volume de entrada era muito maior que a possibilidade de lavagem. Você não pode pegar um boteco e o boteco ganhar US$ 800 mil por mês. Você não pode pegar uma pizzaria e a pizzaria lucrar como se fosse uma multinacional do mercado imobiliário. Chega uma hora que fica mal, chega uma hora que todo mundo desconfia. E o Pablo Escobar, não conseguindo mais lavar o volume de dinheiro que entrava do narcotráfico, ele começou a enterrar o dinheiro dele em porões nas casas dele. Até hoje, na Colômbia, vez ou outra, se encontra lá o dinheiro do Pablo Escobar. Tem até aquela famosa situação do Pablo Escobar ter guardado US$ 5 milhões num porão de uma casa, e o dinheiro ficava encostado na parede, uma parte do dinheiro, e começou a mofar, começou a ficar molhado, e ele perdeu, só com o dinheiro mofado, mais de US$ 1 milhão. Troco para ele, né? Então, na verdade, a lavagem do dinheiro é você pegar, literalmente, um dinheiro de fins ilícitos e transformar em algo lícito. Você lavar ele ficar oficial e voltar para o dono. Não é isso a Operação Lava Jato. Sem fazer nenhum juízo de valor, nenhum julgamento, cada um tem a sua opinião sobre o que é a Operação Lava Jato, é isso, né? Na verdade, é você pegar dinheiro da corrupção, pegar dinheiro do desvio de verba pública
e oficializar ele através do doleiro lá do Alberto Youssef, lá de Curitiba. Deu para entender? Então vem cá, vamos para a caracterização inicial das características gerais do crime de lavagem de dinheiro. Olha, em linhas gerais você já entendeu, né? Lavar dinheiro é pegar dinheiro sujo e transformar ele em dinheiro legal, dinheiro limpo. Bom, em primeiro lugar, como eu falei para você, a primeira característica do crime de lavagem de dinheiro é você disfarçar lucros ilícitos, né? Porque se eu tenho um lucro lícito, se eu tenho um lucro que vem do meu trabalho, se eu tenho uma empresa, se eu sou empresário e o meu lucro vem de algo honesto, por que eu tenho que lavar? Eu não tenho que lavar nada. Então é sempre lícito. Venda de droga, narcotráfico, tráfico de órgãos, crianças. Tipo de coisa, é só coisa pesada, meu irmão. Jogo do bicho no Brasil, que é proibido, né? Então, disfarçar lucros ilícitos. Sempre o fim é ilícito. Sempre é crime. Distanciamento da origem. Tome cuidado. A lavagem do dinheiro significa que o dinheiro ele vai entrar no mercado financeiro por algo legal, algum laranja, uma empresa oficial. E eu vou distanciar esse dinheiro da origem porque ela é ilícita. No caso da Operação Lava Jato, é fruto do desvio de verba pública, a origem você pagar propina. Então a propina e o desvio de verba pública são os grandes alimentadores do ilícito da Lava Jato, por exemplo. Disfarce em outras empresas, é isso mesmo, né? O que eu falei para você do Pablito, do Pablo Escobar? O narcotráfico, ele entrava como dinheiro numa empresa de táxi. Porra, acho que nem Nova York uma empresa de táxi lucrou tanto, né? E aí, você retorna para a origem. Então, deu para entender? Por exemplo, esse dinheiro é ilícito. Quer ver um outro exemplo interessante? Você assistiu um filme chamado Assalto ao Banco Central? Que conta a história de um assalto real que aconteceu no Brasil, que até hoje não pegaram a maior parte do dinheiro, que é o assalto ao Banco Central lá no Nordeste. E o assalto ao Banco Central tem uma cena engraçada, que é um dos caras lá da quadrilha é pego, porque ele saiu comprando um monte de imóvel e um monte de carro à vista. Então ele queria lavar o dinheiro, mas ele não devia ter muita experiência nisso. Era um ladrão pé de chinelo que ganhou uma puta fortuna. E ele começou a pegar o dinheiro que ele ganhou e começou a comprar imóveis à vista, e começou a comprar carros à vista. Aí começou a rolar o comentário, começou a rolar o boato de que tinha alguém comprando muita coisa à vista. Ou seja, essa lavagem de dinheiro que ele fez foi amadora, mas isso é lavar dinheiro, né? Porque o imóvel, o dinheiro é ilegal. O dinheiro é fruto do assalto ao Banco Central. E aí quando você compra um carro, quando você compra um imóvel, esse imóvel lhe pertence, está no seu nome. Ou seja, ele volta para a origem. Essa é a caracterização da lavagem do dinheiro e, como eu falei para você, o grande exemplo hoje é a Operação Lava Jato. Inclusive, eu acho que seria muito provável que hoje uma questão sobre o crime de lavagem de dinheiro, as etapas da lavagem de dinheiro, tenha como pano de fundo a Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato é o grande crime de lavagem de dinheiro, né? O que você ouve toda hora falar na Lava Jato? Tal governador, tal político, tal ministro, tal ex-ministro, presidente, teve o seu sigilo bancário quebrado. Por que você quebra o sigilo bancário? Para caracterizar a origem do dinheiro, para caracterizar de onde veio o dinheiro. Tome cuidado, porque nos editais de concurso público aparece crimes de lavagem de dinheiro, etapas e prevenção. Características, etapas e prevenção. As características eu acabei de dar. As etapas eu vou falar agora. E a prevenção é uma lei que você vai estudar em outro momento comigo. No Brasil existe uma lei sobre lavagem de dinheiro e sobre os crimes, penas e prevenção. Isso eu vou trabalhar depois, não daria tempo de trabalhar em uma única aula. Então vamos agora para as etapas da lavagem de dinheiro. Vem comigo. Vamos agora para as etapas do crime da lavagem de dinheiro. E a primeira etapa é a etapa da colocação. Você coloca o dinheiro em algum lugar. Então, olha as características e os exemplos dessa etapa. Em primeiro lugar, a etapa da colocação na lavagem de dinheiro é a primeira etapa. Então, o dinheiro ele entra no sistema financeiro. Porque assim, vamos entender uma coisa. O ilícito já aconteceu. A arrecadação ilícita de dinheiro, ela já ocorreu. E não é sobre isso que eu estou falando. Então já houve a venda da droga, já houve a corrupção, já houve o desvio de verba.
já houve a criação do dinheiro de forma ilícita. O dinheiro já está com o contraventor. O dinheiro já está com o criminoso. E eu preciso lavá-lo. Então, ao lavá-lo, a primeira etapa da lavagem é a colocação. Ou seja, o dinheiro, ele entra no sistema econômico de algum jeito. Ou ele entra como lucro de uma empresa, ou ele entra como compra de um imóvel, ou ele entra com um laranja. Ocultação da origem. Então, sempre o cinegrafista vendeu droga. Ele não pode depositar na conta dele, porque afinal de contas, de onde veio esse dinheiro? Qual foi a origem desse dinheiro? Então ele compra de mim um automóvel. E esse automóvel é de propriedade dele. Ao comprar o automóvel de mim, o dinheiro entra na minha conta. Legal, como fruto da venda do automóvel. Depois ele que se vire para justificar como ele comprou o automóvel. Então, na verdade, é a ocultação da origem, ou seja, o dinheiro deixou de estar com ele. Ele tem agora o automóvel. O dinheiro está comigo e eu sou um cara lícito. Eu não cometi nenhum crime. Então, ou seja, oculta-se a origem. O dinheiro está na minha conta e não mais na conta dele. Vamos voltar para a Operação Lava Jato? O dinheiro estava na casa de câmbio, não mais do desvio da Petrobras. Então, desviou dinheiro da Petrobras. Desviou dinheiro lá do governo do Rio de Janeiro. Do metrô de São Paulo. Algumas coisas são investigadas, outras não. Enfim, ocultou dinheiro de algum lugar. Aí quando chega lá na casa de câmbio, quando o doleiro lava o dinheiro, aí é oficial. Você afastou-se da origem. E ao afastar-me da origem, aonde eu deposito? Em países liberais. Liberal, como assim, Rezendão? Pode andar peladão na rua? Liberal do ponto de vista financeiro. Você sabe, que você já estudou comigo em aulas anteriores, que existem os acordos de Basileia, existem os acordos do Sistema Financeiro Internacional, existem todas as orientações e instituições internacionais para você regular o mercado financeiro. Só que cada país pega essas orientações e adequa para a sua realidade. O Brasil, ele segue muito firmemente as orientações de Basileia, as orientações do Sistema Financeiro Internacional. Mas alguns países, nem tanto. Alguns países têm leis que garantem um sigilo, uma privacidade muito grande na movimentação bancária. Vide a Suíça, vide as Ilhas Canaã, vide países em que você tem uma legislação que protege muito a privacidade da origem do dinheiro. Então, países liberais do ponto de vista financeiro, países liberais do ponto de vista bancário, países em que você não precisa comprovar renda, são países que esse dinheiro ele tem uma origem maior. Deixa eu te contar um fato sobre isso. Quando a Operação Lava Jato começou, nos primeiros anos da Operação Lava Jato, lá quase 4 anos atrás, um deputado de Minas Gerais, ele falou, tô abrindo minhas contas, não tenho nada a dever, tá aqui a senha da minha conta. Só que essa conta era num banco suíço. E o que ele disse? Não, eu mandei o dinheiro para a Suíça porque eu não paguei imposto. Então o crime que eu cometi é um crime tributário. E crime tributário é diferente de crime de desvio de verba pública, né? Então, na verdade, ele quis dar a mão para não perder o braço. Ele falou, não, eu só não quis pagar imposto. O meu crime é só eu não pago imposto. E crime de não pagar imposto o Neymar cometeu, o Messi cometeu, o Cristiano Ronaldo cometeu. Só que, na verdade, ele falou, olha como eu não devo nada. Tá aqui, a minha senha da conta. Só que o banco lá na Suíça tinha uma senha privada. Era uma criptografia assimétrica para quem estuda informática. E aí o Banco da Suíça falou, não vou abrir, porque eu não sigo as legislações do Brasil, eu não sou obrigado a seguir a lei brasileira, então eu não vou abrir. Aí o deputado saiu no jornal como um cara bonzinho que abriu a conta dele. Mas, na verdade, o Banco da Suíça que não quis abrir os números da conta. Ou seja, o país liberal, ele é liberal do ponto de vista de proteger o investidor. E por que o Banco da Suíça quis proteger o político bandido de Minas Gerais? Porque se o Banco da Suíça entrega a conta do cara, ele perde credibilidade para outros criminosos do mundo inteiro. Então a ideia é mais ou menos essa. Países liberais, países que protegem o dinheiro independente da sua origem. Bom,
Como se dá essa colocação? Como que esse dinheiro se coloca no mercado financeiro? Ou ele se coloca por depósito, né? Eu faço um depósito numa outra empresa, isso entra como ativo, dinheiro em conta, passa uma nota fria, aí ó, os meios são os mais variados, né? Ou compra de bens que eu te falei, né? Eu vendi drogas, aí eu vou lá e compro um carro, eu compro uma casa, e agora colocou-se dinheiro lá. Colocou-se dinheiro lá na empresa que eu comprei a casa, comprei o carro. Então, basicamente, é por depósito ou compra de bens. Depois que eu já coloquei o dinheiro no mercado financeiro, eu preciso ocultá-lo. Então, vem comigo. Vamos trabalhar aqui a segunda etapa da lavagem de dinheiro, que é a ocultação do bem. Olha só, por que eu oculto o dinheiro? Eu oculto o dinheiro e a origem do dinheiro para dificultar o rastreamento de dinheiro. Então passa para um, passa para outro, passa para outro, passa para outro. Pensa comigo. Quais os dois grandes centros da Operação Lava Jato? Brasília e Rio de Janeiro. Na verdade, a Operação Lava Jato teve tentáculos no Brasil inteiro. Mas no Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, toda a quadrilha do Sérgio Cabral, e em Brasília, no governo federal, foram as duas grandes origens da Operação Lava Jato. Né? Os grandes dois locais de desvio de verba, de corrupção. E por que eles resolveram lavar o dinheiro da Operação Lava Jato em Curitiba, numa casa de câmbio, dentro de um posto de gasolina? Porque você dificulta o rastreamento. Até hoje tem a origem sendo procurada na Operação Lava Jato. Até hoje, todas as entranhas da Operação Lava Jato ainda não estão desvendadas. Tem muita coisa que é do mérito. Tem muita coisa que é sem prova. E aí, por quê? Porque é difícil você rastrear, né? Porque você emite nota fria, porque você oculta a origem, porque você lava. Então, em primeiro lugar, você dificulta o rastreamento. Eu entreguei para o cinegrafista, que entregou para a monitora, que entregou para o coordenador, que entregou para o cara da padaria, que entregou para não sei quem. Aí você tem que criar todos os laços. E nesse meio sempre morre alguém. Aí quando morre alguém, você quebra a cadeia. Depois, quebrar evidências. Né? Eu lavei, eu estou quebrando evidências do crime. E, finalmente, dificultar a investigação, é evidente, né? E como eu faço tudo isso? Em primeiro lugar, utilizando meios eletrônicos. Olha que interessante. Você concorda comigo que é muito mais rápido em meios eletrônicos eu mandar o dinheiro para você, você manda o dinheiro para um outro e manda para o outro? Você assistiu o Lobo de Wall Street? Então, no filme O Lobo de Wall Street, o cara lá, o personagem do Leonardo DiCaprio, ele começou a vender ações de uma forma que feria um pouco a legislação ali americana, e ele fazia muito dinheiro. E aí ele começou a ir para a Europa, para a Suíça, e ele fazia depósitos em espécie. E o dono do banco declarou que não iria falar qual era o dono da conta, qual era a origem. Tem até uma cena icônica desse filme, que é o Leonardo DiCaprio, o sócio dele, conversando com o dono do banco, e ele pedindo para o dono do banco dizer que em nenhum momento iria dizer de quem era a conta. Então, o dono do banco não quis falar diretamente, falou meio que indiretamente. Então, na verdade, os meios eletrônicos permitem que você faça essa transição, ou físicos, né? Ou você levar dinheiro na mala. Contas anônimas, como por exemplo bancos que permitem isso em países liberais, e a Suíça é dos maiores, e utilizar laranjas. O que é utilizar laranja? Eu pego a coitada lá na minha avó, que é aposentada, que ganha R$2.000 de aposentadoria por mês, e entucho lá na conta dela uma empresa, ela é a dona da empresa, e ela ganha R$100.000 por mês nessa empresa. É uma laranja, né? Eu estou utilizando ela como laranja. Acontece isso de vez em quando, né? O uso, é que hoje o negócio profissionalizou tanto, é tão difícil você lavar o dinheiro por meios lícitos, que usar laranja é uma coisa que é meio demodê, está meio fora de moda. Mas às vezes aparece, né? Olha a dona da empresa tal. Aí é uma pessoa lá que nem sabe que é dona da empresa, que não tem dinheiro nenhum, que está lá numa região super pobre, e ela nem sabe que o nome dela foi usado para lavar. Então essas são as características da segunda etapa. Vamos agora para a terceira etapa. E a terceira etapa é o dinheiro voltar à integração. E a integração é quando esse dinheiro já está incorporado ao sistema financeiro de novo. Ou seja, o dinheiro retornou para o sistema financeiro.
E aí, sempre que tem isso, os criminosos preferem empreendimentos que tenham a ver com as suas atividades. Você sabe que muitas vezes as empresas criam uma rede de lavagem que uma lava dinheiro da outra, né? Então uma lava dinheiro da outra, todo mundo mantém ali o mesmo nível de lucratividade, e aí você tem empreendimentos vinculados a atividades realizadas. Então, por exemplo, alguém que lave dinheiro de uma licitação voltada a obras, tem uma casa de construção. Alguém que lave dinheiro de fomento ao esporte, tem uma casa de material esportivo. Então, geralmente o empreendimento que gera lavagem é um empreendimento que tem a ver com a atividade realizada pelo criminoso. Bom, e aí você legitima, né? Você legitima o dinheiro com uma empresa que, em tese, é uma empresa idônea. Bom, para pontuar, para terminar, deixa eu falar uma coisa que me chamou a atenção. Montando a aula, montando material, eu descobri que no site do Banco do Brasil, e quando o site do Banco do Brasil apresenta alguma coisa, isso via de regra cai em prova. O site do Banco do Brasil, ele apresenta lá numa página a questão da lavagem do dinheiro, que basicamente é isso que eu falei. Mas tem um parágrafo lá no site do Banco do Brasil que ele vincula a questão do financiamento ao terrorismo. E, de fato, se você olhar para a política internacional, a lavagem de dinheiro para financiar o terrorismo é uma das coisas hoje que é um dos grandes problemas mundiais. Então, existem pessoas que, por questões ideológicas ou por interesses comerciais, financiam organizações terroristas. E aí você lava o dinheiro, porque você não pode doar para o Estado Islâmico. Olha, eu estou declarando no imposto de renda que eu estou doando para o Estado Islâmico. Não pode, né? É terrorismo. Então, você lava. Você começa a comprar produtos de uma empresa laranja do Estado Islâmico. Você começa a mandar dinheiro para doação de pessoas que têm vínculos do Estado Islâmico. Então, caso caia na sua prova, o financiamento do terrorismo, já que ele não pode ser direto, já que ele não pode ser explícito, ou ele utiliza fins lícitos ou ilícitos para esse financiamento. Os fins ilícitos são a lavagem do dinheiro, como eu falei. Mas e os lícitos? É simples. Imagine que um simpatizante do Estado Islâmico abre uma empresa de turismo. Aí você começa a comprar pacote de viagem dessa empresa de forma lícita. Só que essa empresa, na verdade, financia o Estado Islâmico. Essa empresa, na verdade, financia o terrorismo. Deu para entender? Esse tema é ruim, né? É ruim porque ele nos incomoda muito, porque você fica indignado com esses políticos bandidos que ficam desviando verba pública que deveriam servir para a melhoria da estrutura do país. Então, na verdade, e o engraçado é que esses caras são presos e continuam roubando, né? As novas gerações não aprenderam com a prisão de outros. Então, na verdade, o crime de lavagem de dinheiro está na moda. E está na moda particularmente por conta da Operação Lava Jato. É um dos temas muito prováveis para a prova. E antes mesmo da Operação Lava Jato, antes mesmo da atual situação do Brasil de caracterização dos crimes, já caía muito em prova. Então vem comigo, vamos desenrolar as questões que caíram em provas recentes aí sobre esse tema. Você tem várias questões, as questões, algumas citam, tomem cuidado, hein? Algumas citam a lei de lavagem de dinheiro, de combate ao crime de lavagem de dinheiro, mas na verdade são questões baseadas naquilo que eu trabalhei hoje com você. Então, para verificar como isso cai em prova, vamos imediatamente para a leitura da primeira questão do teu material. O combate à lavagem de dinheiro tem de ser disseminado no mundo, tendo o rápido desenvolvimento de sofisticadas organizações criminosas que utilizam o sistema financeiro para legitimar as suas atuações e originalmente lícitas. De acordo com a Lei Federal 9613 de 98, que é a lei, que fala sobre isso, o crime de lavagem atualmente caracteriza-se, entre outras ações, por ocultar valores decorrentes de atos substanciados como a. Infrações administrativas. B. Infrações penais. C. Multas mobiliárias. D. Sanções do Banco Central. E E. Ilícitos civis. Então, analisando aqui o enunciado diretamente, analisando a questão, o combate à lavagem de dinheiro tem sido iniciado pelo mundo, que é essa questão, inclusive, do terrorismo, né?
E ele está sendo muito sofisticado, as pessoas criam cada vez mais meios para lavar o dinheiro. E ele se caracteriza, entre outras ações, por esconder que tipo de ato ilícito. Vem comigo. Quando eu exijo um dinheiro de uma empreiteira para que ela ganhe a licitação de uma obra, que tipo de ilícito é esse? É um ilícito administrativo. Então, quando você pega ali um percentual da licitação de uma empresa como propina, quando você favorece o vencimento dessa empresa na licitação, é uma questão de origem administrativa. Porém, essa origem administrativa, ela gera infrações. E as infrações são penais. Então, a caracterização do crime de lavagem de dinheiro é você criminalizar, sob pena, a pessoa que lavou o dinheiro. Então, olha só, olhando a questão. Na lei, infrações administrativas são origem, não é o que a questão pede. Infrações penais, é evidente, né? Venda de droga, atos ilícitos administrativos de várias naturezas. Multa mobiliária não, sanção do Banco Central não e ilícitos civis não. Então a alternativa correta é que quando você tem que lavar dinheiro, você comete alguma infração de origem administrativa, mas caracterizada como penal. Alternativa B. Próxima questão. Quanto às ações de combate ao crime de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, as entidades da Previdência Complementar deverão a. Manter cadastrados os registros dos participantes durante o período mínimo de 20 anos, a partir do encerramento de conta ou da conclusão da transação, prazo este que pode ser ampliado pela autoridade competente. B. Manter cadastro atualizado de todos os respectivos participantes do COAF. C. Dar publicidade das operações de valor superior a R$10.000 realizadas pelas entidades. D. Adotar políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com seu porte e volume de operações. E. Manter registro de todas as transações em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metas ou qualquer atividade passível de ser convertida em dinheiro. Vem comigo. Olha só. Deixa eu voltar aqui para a questão para comentar com você. Você concorda comigo que um boteco que vende ovo laranja, ovo vermelho e pinga, ele tem um volume de dinheiro que permite ali o balconista controlar? Agora, um banco, ele tem um volume de dinheiro muito grande, ele tem que ter um departamento financeiro. Então, na verdade, para que você diminua a possibilidade de ilícitos penais e lavagem de dinheiro, você deve ter um controle de acordo com as suas características de empreendimento. Voltando para o material. Olha só. Manter cadastro em 20 anos, não. Manter cadastro no COAF, isso não coíbe. Dar publicidade de operações de 10 mil. Antes as lavagens fossem por R$10.000, né? Olha a D. Adotar políticas e procedimentos de controle interno compatível com o suporte e volume de operação. Perfeito. Eu preciso ter um controle financeiro de acordo com o tamanho da minha empresa. Próxima questão. Tuca é universitária e pretende tornar-se empreendedora. Ela está inaugurando uma loja para comercializar quinquilharias procedentes do exterior, utilizando como capital inicial o numerário proveniente de doação de seu genitor, próspero economista que enriqueceu no mercado financeiro internacional. Como o aporte é vultuoso diante da renda da empresária iniciante, é realizado um contrato de doação devidamente registrado. Ao receber o depósito, o gerente do Banco Bom S.A. indaga da universitária a origem do mesmo, sendo informada da doação efetuada e sendo-lhe apresentado o documento pertinente. Neste caso, à luz da legislação, deve ocorrer a. Comunicação ao Banco Central devido ao valor depositado. B. Intervenção do COAF diante da suspeita de lavagem. C. Apresentação da declaração pelo correntista ao seu genitor de origem do numerário. D. Representação ao Ministério Público para depor depósito vultuoso. E E. Arquivamento da documentação pelo gerente para eventuais informações ao órgão de controle. Pô, vem comigo. Eu sou universitário, tive uma puta doação do meu pai rico. Aí eu vou depositar esse dinheiro no banco e eu apresento todos os documentos da doação.
O que cabe ao banco? Guardar a informação, guardar os documentos para posterior verificação. Alternativa E. Crime de lavagem de dinheiro, as questões tangem sobre o tema. O importante são as etapas e a caracterização. Muito obrigado pela sua presença e paciência nessa aula. Estou com você até a sua aprovação.